do Ceará! Deixa eu ligar São Paulo, Nordeste brasileiro. Alô, meu caro Dorival Júnior. Seja bem-vindo, Dorival. Bom dia. Bom dia, Elia. Bom dia aos amigos. É um grande prazer. Estamos aí à sua disposição. Meu caro Dorival, não é muito comum um treinador perder num dia e dar entrevista no outro. Você é a moda antiga, não, Dorival? Eu acho que compromisso assumido, ele tem que ser cumprido. Tentando já uma preparação. É assim, a nossa logística é um pouco complicada, né, Elia? Então, o processo de recuperação da equipe, ela é um pouco diferente daquilo que nós tínhamos, né, no sul e sudeste, né, do país. E com isso, eu tenho que me adaptar o mais rápido possível para que consiga encontrar um caminho e juntos aí melhoremos o nosso trabalho num todo, né, de um modo geral. O fato é que quando você está no Nordeste, você não tem voo direto para a maioria dos lugares, então você normalmente tem que fazer essa escala em São Paulo ou no Rio de Janeiro, na maioria das vezes em São Paulo. Quando você está em São Paulo, você já parte direto para a sua outra localidade. Então a logística de quem está no Nordeste realmente é uma logística mais complicada. Agora, essa é uma questão que o treinador e a comissão técnica têm que resolver, e a outra questão é a sequência de jogos. Todo mundo sabe que o time vai ter uma sequência de jogos, que vai estar um pouco mais cansado aqui, um pouco mais cansado lá, e aí entra a boa e velha questão do elenco, não, Dorival? Não tenho dúvidas. Eu acho que a qualificação de um elenco é um ponto importantíssimo. A recuperação da equipe de uma partida para outra é um outro ponto. Você vê, nós tivemos aí praticamente uma maratona, saindo para São Paulo, de São Paulo para Caracas, de Caracas viajando à madrugada, retornando à Fortaleza para um compromisso tão difícil como o que tivemos ontem. E queira ou não, você percebe que a tua recuperação, por melhor que ela seja programada e preparada, ela nunca acontece na sua totalidade. É uma situação que nós vamos ter que conviver. E agora, a partir de quarta-feira, também com a Copa do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, vamos agora ao Rio de Janeiro, e do Rio de ônibus até Juiz de Fora para enfrentarmos a equipe da Tombense, que vem cumprindo uma trajetória muito bonita nos últimos anos no futebol brasileiro. Não resta dúvida que nunca é muito tranquilo. Agora, Dorival, o treinador, ele não tem que ter a ideia de que isso realmente vai acontecer. Eu senti o teu time mais cansado ontem e a tua zaga mais lenta também. E aí, não cabe a ideia de que talvez você devesse jogar um futebol mais reativo, sabendo que teria dificuldade, por exemplo, de querer marcar um pouco mais alto, por conta exatamente do cansaço, e da zaga um pouco mais lenta, Dorival? Olha, Elias, você sabe que nós estamos começando a adquirir um padrão, assim, aproveitando boa parte do trabalho que o Thiago nos deixou. Eu estou tentando inserir alguns comportamentos, né, que a gente necessite para que encontremos o nosso caminho. O Botafogo fez um resultado por merecimento, construiu de uma forma limpa. Nós tivemos também bons momentos na partida, que infelizmente nos momentos em que estávamos um pouco melhor na partida, de repente nós acabamos sofrendo o gol, e o segundo gol acabou tirando um pouco, né, da própria tranquilidade com que a equipe vinha se conduzindo ao final do primeiro tempo para o início do segundo. E isso comprometeu o nosso resultado. O momento do jogo é muito difícil, às vezes, de você fazer uma avaliação e tomar uma posição, porque a equipe se sentia confortável jogando daquela maneira. E, de repente, uma alteração naquele instante acabaria comprometendo o próprio rendimento. Então, por isso que gera uma incógnita, né? E às vezes você toma uma atitude que talvez depois da partida você verifique que não seria a ideal,
ou de repente deixa de tomar e deveria ter tomado. Esse equilíbrio é que nós temos que tentar encontrar para que possamos ter uma regularidade maior. Ô Dorival, você conseguiu de uma maneira muito inteligente jogar pelo resultado contra o Palmeiras. E o Abel Ferreira é um dos maiores resultadistas em atividade aqui no futebol brasileiro. Sabe jogar como poucos pelo resultado. Essa é uma questão que você conseguiu aplicar muito bem contra o Palmeiras e teve dificuldade de aplicar contra o Botafogo, Dorival? Nós estávamos com uma equipe descansada e com um plano estabelecido. E foi cumprido à risca tudo isso. Você vê ali que nós não deixamos de atacar o Palmeiras mesmo ganhando o jogo. Nós queríamos o resultado a todo custo e sentia a equipe mais forte naquele momento. Ontem, realmente, em razão da nossa viagem, eu senti algumas dificuldades. Esse processo todo é um pouquinho complicado. A logística que nós temos aqui é um pouco diferente, né, da grande maioria. E nós temos que aprender rapidamente a conviver com tudo isso. De repente, tomando outras posições ao longo da competição. O próximo momento ele será importante, porque será um jogo de Copa do Brasil. E, de repente, a partir daí, comece a nos dar também um novo caminho para que sigamos daí para frente, buscando os melhores resultados. Eu acho que a equipe já mostrou que tem potencial, tem qualidades e que pode realizar. Tudo é questão agora de encontrarmos esse timing para que voltemos a ter jogos tão seguros e com a força que a equipe apresentou nas partidas anteriores. Ô Dorival, quando você vê um time como o do Atlético Mineiro, que seguramente tem o melhor elenco do futebol brasileiro, faz 1-0 e depois se defende para preservar esse 1-0, ou seja, sabe da importância dos 3 pontos e não de você ter que jogar bonito sempre, é interessante porque o Atlético tem o melhor elenco e tem um treinador que entendeu que em algum momento vai ter que jogar pelo resultado. Ninguém vai escapar disso, não, Dorival? Não tenho dúvidas. E a grande diferença ali é você sair na frente, né? Você ter a iniciativa da partida em um primeiro momento para que depois você possa também jogar se preservando, se segurando. Eu acho que você tem essas duas possibilidades na grande maioria das partidas. Depende muito de como o resultado se apresente. Ou seja, o primeiro resultado. Quando você o tem favorável, você tem uma postura. Quando você não o tem, de repente, você mude. Como também pode ser que você mantenha uma postura única ao longo de uma partida, desde que o adversário também lhe permita essa atitude. Então, esses cuidados eu acho que são definidores de situações e de resultados. Nós temos algumas equipes que já encontraram esse momento. Nós ainda precisamos chegar até ele. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Agora, hoje em dia, infelizmente, a sequência e a quantidade, não só com a equipe do Ceará, mas com todas as equipes brasileiras, ela penaliza o espetáculo. Ela desqualifica muito o espetáculo em prol da quantidade interminável aí de jogos. É uma pena isso, mas é a realidade e nós temos que enfrentá-la. Não, isso é fato. Eu sempre digo o seguinte, quando você sabe que a realidade é essa, não adianta voltar sempre ao mesmo assunto. Aliás, o meu debate com o Abel Ferreira é exatamente esse. Sempre reclamação de arbitragem e sempre reclamação do excessivo número de jogos do calendário brasileiro. Mas quando ele assumiu e agora quando renovou o contrato com o Palmeiras, ele já sabia que ia encarar isso, então não dá para ficar o tempo inteiro batendo exatamente na mesma tecla. Essa é uma questão que eu acho que me parece bastante óbvia. A outra questão, ô Dorival, é exatamente essa questão do técnico estrangeiro. É interessante, né? Porque a gente já conversou isso nos meus outros programas e eu digo sempre o seguinte, a gente já teve no Flamengo o Domi Torrente, que foi fraco, demitido, no Sport, o treinador Florentino, que chegou, foi demitido, agora o Medina, o Cacique Medina foi demitido do Internacional e nós temos aí o Abel Ferreira no time do Palmeiras, temos o Vitor Pereira no time do Corinthians, temos o Paulo Souza no time do Flamengo, ou seja,
Você tem caras que têm qualidade e ficam, o Turco Mohamed no Atlético Mineiro, e tem outros que são desqualificados e não ficam. Basicamente, essa é a verdade. Essa moda do treinador estrangeiro me parece estar passando, hein, Dorival? Porque agora, no Internacional, o grande nome para assumir o Internacional me parece ser o do Mano Menezes, que por acaso é brasileiro, não, Dorival? Olha, Elia, eu volto a abordar esse mesmo assunto. Sem tempo e desenvolvimento de trabalho, ninguém passa sem ter problemas. Infelizmente, nós ainda não entendemos isso. E queira ou não, quando as pessoas dizem que é a cultura do futebol brasileiro, eu volto a afirmar, é a falta de cultura que faz com que nós tomemos esse tipo de posição. É muito difícil você ser avaliado com 15, 20 jogos apenas à frente do comando de uma equipe. Ainda mais com um calendário como o nosso. Nós não vamos aqui voltar no mesmo assunto, calendário, logística, o país, as várias competições ao mesmo tempo. Não adianta. Infelizmente fica muito mais fácil para todo mundo a demissão de uma pessoa, o seu treinador. Justo isso? Não, totalmente injusto. Isso daí eu falo agora como treinador, não. Eu falo desde que eu atuava, desde que eu ainda estava nos campos como jogador. Porque eu via todo esse movimento e tudo o que acontecia dentro de um clube de futebol. Então, é mais fácil você tomar uma posição e justificar tudo que vem acontecendo com o seu clube em razão da permanência ou não de um profissional. A culpa dele é do calendário, a culpa dele é do estado dos gramados, a culpa dele é de uma falha de arbitragem, a culpa do treinador é de tudo, infelizmente. Continuamos fazendo isso. Somos o único país do mundo que na segunda rodada do Campeonato Brasileiro nós já temos aí pelo menos 4 ou 5 treinadores demitidos. Isso nas equipes da Série A. Imaginem no país todo. Não, é fato, essa é uma realidade que não dá para escapar, mas também não dá para escapar da realidade que tem treinador competente e treinador incompetente. E o dirigente também não tem que morrer abraçado com um treinador incompetente. Caso específico aí do Internacional, que acaba de demitir o Medina, né, Dorival? É difícil a gente fazer uma avaliação, né, do trabalho, né, sem conhecer profundamente tudo que se passa, tudo que acontece. Eu acho que ele não foi contratado por um acaso, ele já mostrou qualidades em outras equipes, né, Elia? O Inter passou por um processo, né? Talvez aí uma reformulação nesse período todo, e ele talvez tenha iniciado participado do início desse processo, e queira ou não, você encontra muitas dificuldades, né, em qualquer reformulação de equipe. E do ano anterior para esse ano, o Inter mudou várias peças, né, ou por necessidade, ou por realmente quererem mudar. Mas, assim, o que fica sempre é que essa sensação ela vai continuar, Elia. Não é defender causa própria, mas apenas pontuar que nós precisamos confiar um pouco mais no trabalho de quem nós contratamos. Senão, ao contrário, você vai acabar virando só uma estatística, o que realmente acontece no país ao longo dos anos. Por isso que você não consegue avaliar, na minha opinião, não conseguem avaliar o trabalho de um profissional, porque não é dado tempo suficiente para que ele possa cumprir um mínimo de tempo necessário para que ele primeiro conheça o país, conheça o seu clube, conheça o seu elenco, e depois ele passe a mexer com as peças, para que aí sim, de repente, você possa ter uma avaliação mais concreta do trabalho de cada um. É fato, essa é uma questão que é difícil, porque você chegar nesse número, nesse ponto de equilíbrio, nunca é muito tranquilo, até porque você sempre vai ter o facão do resultado sobre a sua cabeça. Meu caro Dorival, correto. É um prazer tê-lo a bordo sempre, viu? Boa sorte aí no meio de semana, tenho sido pé quente, acho que as coisas vão correr bem aí no meio de semana pela Copa do Brasil. Tudo de bom, viu? Obrigado, Elia. Teremos um jogo bem complicado, bem difícil, uma equipe que vem numa crescente, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Fiquem com Deus aí, foi um prazer. Ali eu estava